Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Egito para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu tirei das águas." Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida e que teremos o privilégio, Deus, de refletir sobre ela. Essa palavra, Deus, que tem mudado a nossa história, tem mudado o nosso coração, e por causa dela, Deus, nós estamos aqui. Nós cremos que dela temos a orientação para a nossa vida, para as nossas escolhas, para tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Continue conosco, Deus, de uma maneira real, sobrenatural, transformando o nosso coração, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Uma palavra muito importante para a nossa fé, para a nossa vida cristã, é a palavra responsabilidade. Responsabilidade. O que é uma pessoa responsável? O que é responsabilidade? Responsabilidade é uma capacidade de dar respostas. A gente sempre pensa a responsabilidade como um fardo, né? Você precisa assumir as suas responsabilidades. Mas responsabilidade tem a ver com a questão de a nossa possibilidade de dar respostas, da gente assumir respostas, a gente oferecer respostas. Algumas coisas vêm para nós, seja através de pessoas, realidades, acontecimentos, sensações, e nós, enquanto seres responsáveis, espera-se que nós possamos dar respostas. E a nossa relação com Deus é uma relação de responsabilidade. De responsabilidade. Tanto que uma das imagens ou um dos símbolos que nós temos para o nosso relacionamento com Deus é o símbolo da respiração. O nosso primeiro contato direto com Deus, a gente lê isso em Gênesis, é essa imagem de Deus soprando sobre nós, sobre as narinas, né, o fôlego, e a partir disso nós começamos a respirar. A nossa primeira atitude na vida é de inspiração. E quando nós estamos encerrando a nossa vida, a nossa última atitude é essa atitude da expiração. Então essa imagem da respiração, ela é muito interessante porque nós recebemos o ar e nós devolvemos o ar. Essa capacidade nossa interativa, né? Então a relação nossa com Deus é uma relação interativa e pede de nós que nós sejamos pessoas que assumam o nosso papel de dar respostas a essa graça que veio sobre nós numa primeira medida. Nós amamos por quê? O que a Bíblia diz? Nós somos capazes de amar por quê? Porque Deus primeiramente nos amou. Tudo parte dele e nós, enquanto receptores dessa ação de Deus, desse amor, desse sopro, dessa graça, dessa misericórdia, espera-se que a gente responda. Então, falar de uma pessoa de fé, talvez se a gente perguntasse para Joquebede,
a partir desse texto. Joquebede, para você, o que é uma pessoa de fé? Se você pudesse classificar o que é uma pessoa de fé, o que você responderia? Penso que talvez Joquebede olharia para nós e dissesse assim: uma pessoa de fé é uma pessoa responsável. É uma pessoa responsável. É uma pessoa que recebe a ação da graça de Deus na sua vida. É uma pessoa que percebe as iniciativas de Deus na sua própria vida, na sua família, no mundo, na sua intimidade, na sua realidade. E ao ver a iniciativa de Deus na sua história, na sua vida, ela responde a Deus conforme essa graça oferecida. Talvez ela diria para nós: porque Joquebede é uma mulher extraordinária. É uma mulher extraordinária. Porque é uma mulher que respondeu à graça de Deus oferecida para ela e para o seu povo. Por quê? Nós estamos lendo Gênesis 2. Gênesis 2. E para a gente entender o peso, né? A grandeza da atitude de Joquebede, a gente tem que olhar não só para a vida dela, mas o contexto que ela faz parte. Joquebede é hebreia, ela faz parte de um povo que está num momento muito difícil da sua história, e essa história é uma continuidade do que a gente lê no livro de Gênesis, né? E a gente vai vendo como que algumas coisas que Deus vai estabelecendo com o seu povo, vai se desenrolando e chega até esse momento crítico na vida do povo, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, como a gente lê em Gênesis capítulo 12, farei de você pai de uma multidão. Abraão tem a continuidade disso na vida de Isaac, seu filho, depois na vida de seu neto Jacó. Jacó tem 12 filhos, dos quais um é José, e a gente tem essa belíssima história de José que a gente já ouviu aqui, de que por causa de ciúme, intriga, inveja, infantilidade, dificuldades dentro da casa de Jacó, José é vendido escravo para o Egito. E a gente sabe toda essa trama maravilhosa. Se você quer ler, leia depois em casa, Gênesis, a partir do capítulo 39 em diante, você tem essa narrativa maravilhosa da história de José. E José, depois de um tempo, depois da ação da graça de Deus, ao chegar escravo no Egito, José tem a dádiva de Deus e pela misericórdia de Deus se torna governador do Egito e tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para abençoar não o seu próprio povo, não só a sua própria família, como todo aquele mundo antigo. Nós vamos ver que existe um período de muita fome, de pobreza, de crise econômica, e José tem uma iniciativa de Deus, ele entende isso, esse chamado, e por sabedoria de Deus ele consegue administrar tudo isso e livrar o Egito e todo aquele mundo antigo de um período de fome. Em virtude disso, José passa a ocupar um cargo muito privilegiado, uma espécie de governador, né, do Egito. Tendo essas benesses aí, né, tendo essa regalia, ele traz a sua família para morar com ele no Egito. Traz a sua família para morar. Só que passa-se um tempo, levanta-se um novo faraó, levanta-se um novo governante do Egito, e o texto é tão interessante que a Bíblia tem para nós alguns relatos, algumas frases, e a gente precisa ler a Bíblia às vezes com um tom de ironia. Porque quando esse faraó, esse novo faraó se levanta, a Bíblia vai dizer assim, ele não conhecia José. Eu fico pensando, um escravo, alguém estrangeiro, que vem para uma terra, de uma forma sobrenatural, consegue livrar o Egito de um período, talvez o pior período do Egito até então, consegue não só livrar dessa fome, como conduz o Egito para um período de prosperidade. Eu fico pensando como um líder de uma nação não conhece essa história. Então a gente vai perceber que a Bíblia às vezes tem algumas ironias que a gente precisa ficar atento, e até, vamos dizer, a estratégia que acontece na vida de Joquebede, e a gente vai perceber que esse novo faraó, ele parece não fazer questão de lembrar, porque ao perceber, né,
a bênção de Deus que está sobre esse povo hebreu, a capacidade de multiplicação, tem sobre eles essa promessa de uma nação, e isso tudo vai crescendo, né? Quando esse faraó olha para a força desse povo estrangeiro que mora no Egito, o que vem ao coração desse faraó a gente precisa parar esse povo. Nós precisamos parar esse povo porque esse povo está crescendo, esse povo está se multiplicando, e se a gente não abrir o olho, daqui a pouco eles serão donos da nossa terra. Então a gente precisa fazer alguma coisa. O que eles fazem? Escravidão. Então o povo que chegou, a família que chegou, né, ovacionada, porque eram parentes de José, o salvador do Egito, depois de alguns anos, né, passados muitos anos, nós vamos perceber que essa família vai gerando um povo, e agora esse povo é escravizado numa terra que um dia foi para eles um lar, e eles se tornam escravos. E a gente vai perceber já no capítulo 1 do livro de Êxodo, algumas iniciativas por conta de Faraó, por conta desse império, né, de tentar impedir o crescimento desse povo. E Faraó faz da vida desse povo um caos. Escravidão, assassinato, perseguição, privação, açoites. E a gente vai lendo o capítulo 1, a gente vai percebendo as atrocidades que acontecem na vida desse povo. Obrigado, Leandro. A gente vai perceber as atrocidades que vão acontecendo na vida desse povo. E uma das iniciativas que esse faraó tem ele orienta para que as parteiras responsáveis pelos partos dos hebreus façam o quê? Olha, fica atento. Quando nascer uma criança, você observa. Se for menina, você deixa passar. Se for menino, você mata. E nós vamos ver que essas parteiras não dão ouvidos ao decreto de Faraó e não lhe obedecem. Não satisfeito com isso, o que ele fala? Então a gente vai fazer o seguinte, versículo 22 do capítulo 1, né? Então nós vamos agora pegar todos os meninos recém-nascidos e nós vamos afogá-los no rio Nilo. Então todo esse cenário que Joquebede está inserida é um cenário de caos, de dor, de perseguição, de instabilidade, um cenário totalmente desfavorável para se viver. Um cenário que a gente olha, e ela deve ter olhado, e muitos outros, né, ficam percebendo a dificuldade que é a gente ter um fio de esperança. Porque nós somos escravos, somos privados do básico, somos açoitados, humilhados, e agora nem o direito de termos os nossos próprios filhos nós temos. Ou seja, toda a nossa capacidade de continuar a vida está sendo ameaçada. Ou seja, uma força contrária à vida que Deus planejou para nós se levantou de uma forma muito forte. Um cenário totalmente desfavorável. Esse é o cenário de Joquebede. Um cenário totalmente caótico, contraditório, desfavorável, opressor, humilhante. Um cenário de fato que talvez para um hebreu olhar para tudo isso e lembrar que na sua história, na sua tradição, existe uma promessa de que Deus estava cuidando do seu povo e faria desse povo uma grande nação, eu fico pensando que de fato seria muito difícil crer nisso. Tanto que depois, no desenrolar do livro do Êxodo, mesmo depois do povo experimentar a saída da escravidão, volta e meia o povo se esbarra na incredulidade de se crer que de fato aquilo que Deus havia prometido para Abraão se ainda estava de pé. Porque a gente vai caminhando e aos nossos olhos naturais nós não conseguimos enxergar indícios concretos de que aquilo que Deus disse que aconteceria de fato é verdadeiro. Quando não está diante dos nossos olhos alguns indícios, a gente tem dificuldade de crer. E aí entra Joquebede. Porque no meio desse cenário todo caótico, todo complicado, opressivo, violento, de privações, tem uma mulher chamada Joquebede. Gente, e as mulheres da Bíblia são fantásticas. E as mulheres dessa igreja são fantásticas. O que seria de nós homens se não fossem as mulheres? O que seria?
Porque essa mulher é fantástica. Porque no meio desse caos, dessa morte, vamos dizer, essa morte realmente instaurada, encarnada na vida desse povo, essa mulher tem um filho. E penso que a pior coisa que poderia acontecer na vida de um casal, na vida de uma mãe, nessa altura do campeonato, era dar à luz a um menino. E olhando para toda a tradição bíblica, é claro que isso depois vai sendo superado, mas dar à luz a um menino era um sinal de grande honra. Então agora dar à luz a um menino era um sinal de preocupação, porque vou perder o meu filho. Há um decreto, há uma perseguição, há um cenário desfavorável, existe uma força por aí querendo tragar a minha vida, tragar a vida da minha família, e ela dá à luz a um menino. E o diferencial de Joquebede começa aqui. Porque ao dar à luz a um menino, o texto vai dizer algo extraordinário, versículo 2, na parte B, vai dizer que ela viu, algumas Bíblias vão traduzir por bonito, outras formoso. A minha aqui está bonito. Ela viu que o seu filho era bonito. Muito mais do que aquele olhar, né, tendencioso de qualquer mãe, né, de olhar para o seu filho e dizer que ele é lindo, né, porque isso eu acho que já vem de fábrica, né? A mãe instintivamente já olha para o seu filho como algo bonito, né? Alguém bonito. Muito mais do que essa beleza, esse olhar de afetividade de mãe e filho, essa beleza humana, essa expressão viu que era bonito, uma tradução que se enquadraria muito melhor aqui é viu que era bom. Viu que era bom. A expressão que aparece nesse texto, viu que era bom, ela é muito interessante porque é a mesma expressão que nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro de Gênesis, que se repete por 7 vezes, e o 7 é um número marcante para a Bíblia, para o discurso bíblico, da completude, da perfeição, do completo. A mesma expressão que aparece na boca e aos olhos de Deus no Gênesis, ao criar, ao gerar uma nova realidade, ao dar um start, né, na criação, viu Deus que era bom. O mesmo adjetivo que Deus vê e fala a respeito do que Ele criou, está na boca de Joquebede, na boca e nos olhos de Joquebede. Isso é fantástico. Ao olhar para o seu filho, ao invés de ter desespero, ao invés de ter choro, ao invés de ter medo, o que ela vê no rosto do seu filho, o que ela vê nessa imagem, né, de parir um filho, né, um menino, ao olhar para o seu filho, ela vê um indício de que Deus estava criando uma nova realidade. Quando Deus cria no Gênesis, Ele usa esse adjetivo, viu Deus que era bom. Então, olhar e dizer é bom, é dizer e ver que Deus está dando indícios concretos, reais, de que Ele não só não se esqueceu de nós, Ele não só havia se esquecido dela e do seu povo, como Ele já estava dando indícios concretos, reais, de que uma nova realidade seria construída por Ele. E ela viu essa possibilidade de uma vida diferente daquela que ela e o seu povo estavam vivendo no rosto do seu filho. Ao invés de ver desespero, de ver a morte, de ver dificuldade e se desesperar, talvez como todas as outras mães, ao olhar para o seu filho, o que ela vê? A graça de Deus sobre a vida do meu filho, apontando para nós que há esperança. Deus não se esqueceu de nós e assim como Ele estava no Gênesis, criando. O Gênesis começa com essa imagem do caos, né? A terra era sem forma e vazia, e Deus vai criando, vai organizando por meio da palavra, e a cada intervenção divina, viu Deus que era bom. Ela vê a intervenção divina através da vida do seu filho para a história do seu povo. Que mulher extraordinária!
Enquanto talvez majoritariamente o povo estava desolado, desesperançoso, o povo estava entregue ao desespero, do caos, da dificuldade, o que ela vê? Deus não nos esqueceu e na vida do meu filho não tem um ponto final, tem um ponto de partida para uma nova história. Ela viu a graça de Deus manifestada no meio do caos. E como para nós é desafiador isso? Perceber os indícios que Deus vai deixando no mundo. Mesmo diante das crises, do medo, da violência, das dificuldades que a gente está vivendo, principalmente esse tempo pré-eleições, né? A gente vai vendo um cenário completamente caótico, desorganizado, violência, intolerância, temores, dificuldades. Ver indícios de Deus no meio disso tudo, a gente precisa de fé. Olhar para esse cenário e lembrar que Deus não nos esqueceu e que Deus não perdeu o controle da história, só para pessoas como Joquebede, só para mulheres assim, só para pessoas de fibra assim. Uma imagem que poderia simbolizar o fim, ela consegue ver Deus sinalizando para ela: uma nova história vai começar. Uma nova história vai começar. Então ela vê a iniciativa de Deus. Nós precisamos ter olhares assim para a vida. Ter o nosso olho sintonizado com os sinais da graça de Deus que Ele tem depositado o mundo afora. Nós temos olhares muito apressados para calamidades, intolerância, conflitos, dificuldades. E a gente tem um olhar rápido e um dedo mais rápido ainda, né? Para compartilhar tantas tragédias, notícias, dificuldades. Por exemplo, você abre o Facebook hoje, é só confusão. Daqui, dali. E a gente vê poucas pessoas compartilhando iniciativas da bondade humana, iniciativas da honestidade humana, iniciativas do amor humano, sinais, por menores que sejam, de que Deus ainda está atuando no mundo e que ainda existem pessoas comprometidas com o amor, com a bondade, humildade, fidelidade. Existem pessoas assim. Existem. Mas a gente tem um olhar tão apressado para o caos que quando esses sinais, né, passam diante do nosso rosto, nós estamos tão já cristalizados para o caos, para o medo, para o ódio, para a intolerância, para a dificuldade, que a gente não enxerga. Não enxerga. E quando a gente vê uma atitude de alguém, no meio disso tudo a gente fala assim: deve estar querendo alguma coisa. Deve estar querendo alguma coisa. Muitos estão de fato querendo alguma coisa, mas existem pessoas sérias por aí. Porque Deus é o maior interessado em sinalizar para nós e para todo mundo que Ele é um Deus de amor, de salvação, de paz. E por pior que seja o nosso cenário, falando Brasil, Minas, né? Pior que seja, Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. E ela vê isso. Nós precisamos ter um olhar assim. E por que ela é uma pessoa de fé? Porque além de olhar, ou seja, ela percebe a iniciativa de Deus na vida do seu filho, ela percebe Deus intervindo na história do seu povo, através da vida do seu filho, que ela responde a essa iniciativa da graça. Ela responde. Diante disso que ela vê, do sinal de Deus na história, dessa sinalização de Deus na história, ela responde isso positivamente. Ela dá uma resposta para Deus. Ela toma uma atitude diante disso. Ela não só vê aquilo, guarda e toca a vida dela. Não, ela faz alguma coisa. Ela se alinha àquilo que Deus deseja fazer. Isso é muito significativo para nós. Ela toma uma atitude porque, ao ver a iniciativa de Deus, ela se posiciona favorável a isso. Ela é responsável. Ela dá uma resposta para Deus. O que ela faz? Ela resiste. Existe um decreto de que deve-se afogar os meninos no rio. Ao ver que Deus tem algo para a vida do seu povo através do seu filho, ela resiste.
eu não vou entregar o meu filho. Ela arrisca a vida pessoal e a vida da sua própria família, contradizendo uma lei injusta. E o que ela faz? Ela esconde o seu filho por 3 meses. Ela corre esse risco de escondê-lo pelo período máximo que ela pode. 3 meses ela esconde seu filho. E quando chega um ponto que ela não dá mais conta de esconder o seu filho, que ela não tem mais capacidade de mantê-lo escondido, aí a gente vê a fibra dessa mulher, a capacidade que ela tem. O que ela faz? Ela entrega o seu filho nas mãos de Deus, literalmente. Ela toma uma atitude, e eu fico lendo esse texto, às vezes eu fico pensando, que mulher de coragem, gente. Que mulher de coragem. O que ela faz? Ela pega um cesto, prepara esse cesto, coloca o seu filho dentro desse cesto e o coloca às margens do rio Nilo. Coloca o seu filho às margens do rio Nilo. Naquela região, a filha de Faraó tinha o hábito de se banhar e ela coloca o seu filho ali. Eu fico pensando o coração dessa mãe em entregar o seu filho. E é interessante que ela não faz isso por medo, porque ela viu já no seu filho o indício de que não só Deus estava com ele, mas Deus tinha um propósito para a vida do seu filho, como ela toma uma atitude alinhada com isso. Por que eu digo isso? Se você ler a descrição do preparo dela, do cesto que ela coloca na água, ela pega um cesto e ela prepara o cesto de uma forma, e se você ler a descrição é muito interessante, e você comparar essa descrição desse pequeno cesto com a construção de Noé, você vai perceber semelhanças incríveis. Noé recebe um chamado de Deus para recomeçar um novo projeto. E o que Noé faz? Noé responde à graça de Deus conferida. Como? Construindo uma arca e se colocando dentro dessa arca para ser conduzido por Deus para esse novo projeto. O que ela faz? Ela constrói uma pequena arca e coloca o seu filho dentro dessa pequena arca e o entrega a Deus no sentido de eu coloco o meu filho em direção ao projeto que Deus tem para ele e através da vida dele. Ou seja, ela não só vê a presença de Deus na vida do seu filho, como as suas atitudes são atitudes criativas, no sentido, eu me alinho a essa construção de Deus para uma realidade nova. Eu me alinho a Deus, eu quero estar alinhado a Deus, me aproximar de Deus e que as minhas atitudes para Deus sejam conforme a iniciativa que Ele já teve comigo. Deus disse que vai acontecer uma nova realidade? Disse. Então eu terei atitudes para uma nova realidade. O que ela faz? Ela constrói uma arquinha para o seu filho e manda ele para uma nova criação. Que mulher extraordinária! Então, num pequeno trecho, nós temos 2 indícios de uma nova criação, de uma nova realidade. Deus está construindo uma nova realidade. Deus inicia e ela responde àquilo que Deus fez. Eu fico pensando, porque qual que é a nossa dificuldade? Por vezes, nós até percebemos que Deus está tentando fazer alguma coisa. A gente até vê algumas coisas legais, a gente até consegue perceber alguns indícios, mas quando a gente se dá conta do comprometimento que Deus exige de nós para que aquilo que Ele deseja construir, quando a gente se dá conta disso, a gente dá um passo para trás. Porque para ela custou o filho. Para ela ver essa realidade sendo construída através do seu filho, ela precisou abrir mão do seu filho. Ela, enquanto ser humano, ela tinha todo o direito de criar o seu filho. Mas existe uma perseguição, existe um cenário. E por que às vezes nós não vemos realidades novas aparecendo ou sendo construídas?
porque nem sempre nós estamos dispostos a nos comprometer em construir aquilo que Deus está nos chamando a construir. A gente até vê, olha, Deus quer fazer algo novo, e a gente cruza o braço e espera que Deus levante alguém para que Deus construa esse mundo novo, esse cenário novo, para que Deus transforme, e quando tudo estiver favorável, aí eu levanto da minha cama, do sofá, desligo a Netflix e eu vou desfrutar desse mundo novo que algumas pessoas construíram. Por quê? Eu não estou nem um pouco disposto a abrir mão de 1 centímetro para que essa realidade nova aconteça. Nós sempre esperamos o outro fazer alguma coisa. A culpa sempre é do outro. Só que às vezes nas menores iniciativas, e é o que a gente tem perdido isso, porque a Bíblia é a história das pequenas iniciativas, é a história dos desfavoráveis, é a história dos pequenos começos, é a história de sementes, né? De pequenas ações que transformam o mundo. Como nós nos esquecemos disso, nós não damos valor às pequenas ações. As pequenas ações. E o que ela vê? Ela olha para o seu filho, sabendo da dificuldade, da dor, tendo um grande afeto, ela é mãe, mas ela sabe, e a consciência de Joquebede às vezes é o que falta para nós. Ela sabe que ela tem todo o direito de desfrutar do seu filho o máximo possível. O máximo. E talvez tenha sido a realidade de diversas mães. Já que o faraó anda por aí invadindo casa e matando, eu vou desfrutar do meu filho até o último segundo que eu puder. Já que daqui a pouco alguém vai chutar a porta, vai entrar, vai tomar ele de mim. Então eu vou desfrutar do meu filho até o último segundo que eu puder. Porque eu não vou abrir mão do meu direito facilmente. Mas eu luto pelo direito meu direito de ser mãe. Se Joquebede tivesse pensado assim, o que teria acontecido? Mas o que ela faz? Ela abre mão de um direito, ela entrega para Deus um direito, ela abre mão de algo que lhe custou muito, e eu, enquanto homem, não faço a menor ideia do que é experimentar isso aqui, do que é para uma mãe, né? Não faço a menor ideia, faço as minhas suposições, penso na dor dessa mulher, ter que entregar o seu filho. Ela abre mão de algo muito importante para si. Por quê? Não é porque ela tem medo. Ela abre por quê? Porque ela viu que Deus quer começar alguma coisa através do seu filho. Mas se ela quer desfrutar pessoalmente do seu filho até o último instante de vida dele, ela privaria outras pessoas de receber uma grande bênção. E por que a gente tem vivido um mundo tão complicado? Porque todos nós estamos por aí, às vezes, interessados em garantir os nossos direitos pessoais. A bandeira que eu levanto é a bandeira que satisfaça uma necessidade pessoal, minha, meu interesse, ou de alguns que eu goste. Interesses pessoais. E quando eu percebo que aquilo que está para acontecer vai exigir de mim abrir mão de algumas coisas que eu gosto, eu dou um passo para trás. Por quê? Se eu tenho que me prejudicar em alguma coisa, eu não faço. Eu prefiro desfrutar daquilo até acabar do que abrir mão disso daqui para outra pessoa. E a nossa geração tem sido assim. Aquela ideia, se eu não posso ter, ninguém tem. É mais ou menos isso. Essa geração que realmente milita pelo próprio umbigo, sabe? E quando a gente vai vendo assim por trás, né, de discursos tão maravilhosos, né, altruístas, né, o que tem por trás são interesses muito específicos, muito pessoais, benefícios específicos, né? Eu quero garantir o que interessa a mim, aos meus.
Então nós queremos um mundo melhor, nós queremos um lugar melhor, reduzindo, nós queremos às vezes uma igreja melhor, uma família melhor, mas se eu tenho que sacrificar 1 centímetro, eu não faço. Eu espero que Deus levante alguém corajoso, para que quando estiver pronto, né, quando o povo estiver saindo do Egito, eu pego as minhas trouxas e vou, desligo, né, minha televisão e vou embora. Mas eu não quero me comprometer. Como nós não queremos nos comprometer, todo mundo perde. Quando todo mundo luta por si, todo mundo perde. Todo mundo perde. E já na vida de Joquebede, nós vamos perceber a máxima de Jesus, que vai ser revelada, né, de uma forma muito explícita nos evangelhos, de que quem tenta ganhar, perde. Perde. Quem tenta garantir a sua própria vida, quem tenta garantir o seu, perde. Agora, quem perde por amor a mim, ou seja, por um projeto maior, e qual é o projeto de Deus? Deus amou o mundo. O objetivo de Deus é abençoar o mundo. Então, quem perde por isso, na verdade está ganhando. Olha que coisa aparentemente contraditória, né? Se eu tento ganhar, eu perco. Mas se eu perco pela causa do Evangelho, na verdade eu ganho. Mas como a gente entra para ganhar, todo mundo perde. Todo mundo perde. E Joquebede entra para perder. E ela está disposta a perder, né, entre muitas aspas, o seu filho. Por quê? Porque ela viu que Deus tem um propósito para ele e vai usá-lo. Ela vai ser privada de um direito de ser mãe, mesmo que fosse por um período curto, para que Deus faça algo maior. Nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos para que Deus, através disso, abençoe outras pessoas? A gente está disposto? Eu fico pensando nisso. Será que a gente está disposto a se prejudicar para que Deus abençoe outras pessoas? Olha que coisa interessante, porque se todo mundo se prejudicar, no final ninguém sai prejudicado. Porque eu me prejudico por alguém, mas alguém vai se prejudicar por mim. Olha que coisa interessante. Mas como eu quero garantir o meu, a gente perde. E o mais bonito é que quando nós respondemos à graça de Deus, a gente percebe que Deus, de fato, tem projetos muito maiores. E Deus prepara para nós realidades, de fato, muito maiores do que a gente pode imaginar. Porque a intervenção de Deus na vida desse povo começa de uma maneira muito engraçada. E esse texto vai sendo carregado agora de algumas ironias muito interessantes. Primeiro, o decreto de Faraó era jogar as crianças e afogá-las no Nilo. O Nilo, o rio Nilo, que era o lugar da morte, vai se tornar agora o lugar da salvação de Moisés, como o início da salvação do próprio povo. Deus transforma o Nilo de um lugar de morte em um lugar agora de salvação. Moisés é salvo onde? Ao ser colocado no rio. Primeira coisa, o rio é transformado. Segundo, que quando a filha do faraó abre o cestinho e vê aquela fofurice, né? E aquele menino berrando. Você tem um decreto de Faraó, a maior autoridade política religiosa do mundo antigo, um decreto, ao pegar um recém-nascido hebreu, mate. Você tem um decreto. E um choro, o choro de uma criança, tem mais poder do que um decreto de um faraó. Ao ouvir o choro, ela se esquece que existe um decreto para matar. Olha que coisa interessante. O choro de uma criança tem mais poder do que o decreto de um governante. Por quê? Porque Deus está com ele. As mulheres, já vimos com Joquebede, né? Mas agora a sua filha Miriam, uma escrava, uma criança, completamente incapaz de fazer alguma coisa, ao perceber
que o coração da filha de Faraó fica comovido, o que ela faz? Menina esperta, viu? Ela já dá um salto e fala assim: você quer que eu chame alguma escrava hebreia para amamentar essa criança? Porque quando ela abriu o cestinho, ela não teve dúvida, é menino dos hebreus. E a filha de Faraó fala assim: pode chamar. Então você vê uma menina escrava, mulher, tem mais inteligência do que o exército todo do Faraó em fiscalizar. Essa capacidade dela de perceber as coisas e de articular uma rede de proteção para o seu filho, para o seu irmão. Olha que coisa interessante, uma menina tem muito mais capacidade do que um exército todo de fiscalização. A representante da corte que proclamou o decreto é a primeira a virar as costas para a corte. A filha de quem estabeleceu o decreto é quem adota o hebreu. Olha que coisa interessante. O decreto sai de dentro da corte e a filha de Faraó é quem olha para aquela criança e o adota. Nem a filha de Faraó obedece um decreto instituído por ele. Olha que coisa interessante. O quinto indício, olha que coisa bonita, né? A mãe que abriu mão de criar o seu filho, quando Miriam fala com a filha de Faraó: você quer que eu busque alguém? Quero. O que Miriam faz? Chama a própria mãe. Então Joquebede vem e recebe da filha de Faraó o seu próprio filho para que ela pudesse criá-lo. Olha só que coisa bonita, ela entrega o seu filho e agora ela recebe de volta o seu filho. Talvez ela nunca imaginou isso. Deus consegue colocar nos braços dela de novo o seu filho. E a sexta ironia, ela não só recebe o seu filho, como ela vai receber dos cofres da corte os recursos necessários para criar Moisés. Olha que coisa interessante. Ela não só agora tem a oportunidade de criar o seu filho, como Faraó vai pagar pela educação do filho de Joquebede. Que a filha de Faraó fala: leva, amamente, e eu vou te pagar para você criar ele para mim. Então ela está criando o próprio filho e recebendo por isso. Já pensou? Chega alguém e fala: vou te pagar tanto para você criar o seu filho. Olha que coisa interessante, dando para ela recurso. E por fim, depois de adulto, ou pelo menos adolescente, né? Versículo 10, Joquebede vai até a corte e entrega Moisés para que ele oficialmente fosse adotado pela filha de Faraó. E Moisés vai agora ser educado, vai aprender da cultura, das estratégias, das habilidades, receber a educação e capacidade que vai fazer de Moisés o grande líder que ele se tornou. Quem contribui para que Moisés se torne o grande líder que foi? O próprio Egito. Ele recebe a educação, capacidade, treinamento, habilidade, toda a instrução para que um dia ele pudesse se tornar quem foi. O próprio Egito contribui para que Moisés se torne o libertador dos escravos do Egito. O nome disso é responsabilidade. Isso é o que acontece quando nós temos coragem de responder aquilo que Deus está nos convidando a fazer. Efésios vai dizer para nós que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A nossa dificuldade às vezes de se lançar naquilo que Deus está fazendo ou para aquilo que Deus nos convida a participar é porque na verdade nós temos insegurança, nós temos medo. E se der errado? E se me custar muito? E a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós, e principalmente através dessa história, é que toda a compensação que Deus traz para nós, toda a compensação que nós recebemos por ouvir a voz de Deus, é muito, infinitamente maior do que qualquer prejuízo ou dano que a missão e a vida com Deus possa trazer para nós. Qualquer um.
Qualquer dor, dano, dificuldade, sofrimento, angústia, qualquer coisa, não se compara à compensação dos projetos e da bênção de Deus para nós quando nós nos lançamos. Quando nós entregamos e lançamos, a nossa fé para isso. Então que a gente tenha responsabilidade. Deus, tenho certeza que Ele está diariamente na sua casa, sinalizando que Ele deseja construir uma realidade nova. Que Ele te convida a viver uma vida diferente. Na sua casa, nessa igreja, nessa cidade. E apesar de todo o cenário caótico, nós não podemos perder a dimensão de que Deus pode e deseja fazer o Brasil um país diferente. Deus deseja isso e a gente não pode perder. E talvez usando as pessoas e coisas mais improváveis que a gente possa imaginar, mas que a gente responda. Não tenha medo. Se Deus convidar você para fazer alguma coisa, faça. Se Deus pedir para você alguma coisa, faça. Porque responder a Deus nos coloca em lugares maravilhosos, nos faz viver histórias maravilhosas. E lembre-se, qualquer dificuldade que você possa pensar, a compensação da graça de Deus supera tudo isso. Vamos orar? Queria que você fechasse o seu